Salve, salve galera, aqui quem fala é o Alan e sejam bem-vindos ao Animotion. Bora com mais um vídeo de Jujutsu Kaisen e desta vez falaremos sobre os Shikigamis. Quem são, onde vivem, como se formam, seus poderes e muito mais. Também já fiz um vídeo falando da origem das maldições e os objetos amaldiçoados. Caso queira ver é só clicar aí no card, beleza? E também já deixa seu like, se inscreve no canal e fortalece se tornando um membro. Entre para o clã Animotion e seja feliz. Dados os recados, bora pro vídeo. Os Shikigamis são espíritos amaldiçoados familiares usados por feiticeiros. A conjuração de Shikigamis é considerada um tipo de técnica amaldiçoada, como as técnicas de barreira. Os feiticeiros que não possuem talento suficiente para sua própria técnica inata podem invocar Shikigamis simples. Olha só que quem disse isso foi o próprio Gojo lá no capítulo 12, quando ele começou o treinamento do Itadori, dando o exemplo das latinhas de refrigerante. Os próprios Shikigamis são familiares encarnados pela energia amaldiçoada de seus invocadores. Invocar um Shikigami normalmente requer um intermediário, como um talismã comum, a não ser que você seja um gênio como o Megumi. O Sukuna que percebeu isso quando o encontrou pela primeira vez no capítulo 9, e entendeu que Megumi não precisava de um amuleto, pois ele usava as sombras para ativar os Shikigamis. E eles geralmente são usados para cumprir uma ordem, de acordo com as instruções de seu mágico, e desaparecem quando a técnica do usuário é liberada ou quando eles ficam incapacitados. Vou citar alguns caras que utilizam Shikigamis e também os Shikigamis que já apareceram no mangá. Claro que não pode faltar os da técnicas das 10 sombras do Megumi, né? O gerente da escola Jujutsu, Kiyotaka Ijishi, é um dos que pode utilizar Shikigamis para apoiar feiticeiros mais fortes, assim como Junpei Yoshino, que se tornou feiticeiro bem rápido e foi capaz de usar uma técnica amaldiçoada que invocava Shikigami com veneno feito de energia. Uma habilidade que Mahito afirmou que levaria anos para outros feiticeiros aprenderem. Os usuários de Shikigamis costumam ser considerados mais fracos em lutas de perto, o clássico corpo a corpo. Sukuna ficou surpreso quando descobriu que o Megumi, um lutador que utiliza Shikigamis, estava confortável lutando no soco. Enquanto treinava o Itadori, Gojo o aconselhou a sempre mirar no próprio mágico, caso ele lutasse contra um usuário de Shikigamis. Inclusive, Noritoshi Kamo disse ao próprio Megumi que um usuário de Shikigamis que consegue lutar bem no combate corpo a corpo é um aliado muito valioso. E no caso, se for um inimigo, aí sinto lhe dizer que você tá ferrado, pois lutadores com essas características são incrivelmente fortes, pois seu leque de opções é bem vasto, tanto para fuga, ataque e defesa. Outro cara que demonstrou usar Shikigamis foi um velho que lutou contra o Suguru Geto, lá no capítulo 68. E esse velhinho, quando apareceu, eu senti uma certa confiança que o bicho era brabo. E eu tava certo, pois apesar dele ter sido derrotado, ele acreditava naquilo que eu falei antes, de usuários de Shikigamis lutarem corpo a corpo. Ele demonstrou isso na sua luta, pois todo adversário de um feiticeiro acredita que ele lutará à distância, e isso dá uma vantagem para quem se arrisca no corpo a corpo. Lá no capítulo 108, descobrimos uma técnica amaldiçoada imbuída no domínio de Dagon, que criou Shikigamis de peixes comedores de gente, que atacavam os alvos do usuário com acerto garantido, pois a técnica de liberação, Death Swarm, é um fluxo interminável de Shikigamis que imediatamente devora seus alvos vivos. Agora vamos falar sobre a técnica das 10 sombras e os Shikigamis que já apareceram. Essa técnica também é conhecida como a regra das 10 espécies da sombra. É uma técnica amaldiçoada usada pelo clã Zenin, que cria e manipula os Shikigamis. O único possuidor conhecido desta técnica até agora é o Megumi. O processo de criação do Shikigami é relativamente desconhecido. Está implícito que um feiticeiro terá que amassar a sua própria energia amaldiçoada para formar o Shikigami. Com um esboço em mente, eles meio que definem como será a forma do Shikigami. Também temos que levar em conta que os Shikigamis devem se render ao feiticeiro que os controla. Para usar um, o feiticeiro deve fazer certos sinais com a mão e usar um talismã, feitiço ou coisa particular como intermediário, para formar e invocar um Shikigami de sua escolha. Como já disse, a maioria dos usuários requer alguma forma de charme ou talismã como meio intermediário para invocar e controlar os Shikigamis, mas isso é contestado mais tarde já que o Megumi não usa nada. Os Shikigamis assumem as características de animais como cães, cobras, pássaros, sapos e elefantes.
Eles podem ficar diferentes em tamanho e capacidade, mas todos os Shikigamis vistos até agora têm certos símbolos ou padrões em partes de seus corpos, que se assemelham aos símbolos dos 10 tesouros sagrados. Agora sim, vamos ver os Shikigamis do Megumi. E começando pelos cães divinos, eles são um par de lobos gêmeos. Um é branco enquanto o outro é preto, e ambos têm 3 pontos na testa de cor oposta. Megumi invoca os cães juntando as mãos para ter a forma de uma cabeça de cachorro, que aí sua sombra reflete, e convoca os cães divinos. Ele também pode escolher invocar um só em vez de ambos. Evoluindo disso, temos o cachorro divino total. Ele é uma versão melhorada dos cães divinos. Quando um Shikigami da técnica das 10 sombras cai em batalha, sua energia é herdada por outro Shikigami. Neste caso, o cão divino preto ganhou o poder de seu gêmeo branco caído. Isso permitiu que ele assumisse uma forma maior e muito mais poderosa, que assim ficou semelhante a um lobisomem com grandes garras. Ele é um dos Shikigamis mais poderosos de Megumi no momento. Graças à sua velocidade e poder, ele conseguiu surpreender o Hanami e suas garras eram fortes o suficiente para arranhar a cascadura da maldição. O próximo da lista é o Nue. Ele tem a aparência de um pássaro parecido com uma coruja e de grandes asas com penas laranjas e bordas brancas, e tem também uma máscara em sua cabeça. Megumi o invoca com a técnica das 10 sombras, juntando as mãos para formar um par de asas, e o usa para aumentar sua mobilidade. Nue pode voar em grandes velocidades, mesmo carregando Megumi. Também temos o Abismo Desconhecido. Ao criar as sombras de Nue e do sapo, Megumi consegue combiná-los para criar sapos alados para ajudá-lo na batalha. Esses sapos podem voar com maior mobilidade e também usar suas línguas para segurar os oponentes. Megumi usou essa técnica na luta contra o Aoi Todo, quando ele pergunta que tipo de mulher ele gosta, tão lembrados? Outro Shikigami é a Grande Serpente. Ela é uma grande cobra com marcas pretas ao redor dos olhos, costas e descendo pelo corpo. Também possui uma marca feita em sua testa. Megumi o convoca transformando uma de suas mãos em um fantoche de sombra da cabeça de uma cobra usando seus dedos. Como resultado, a técnica das 10 sombras invoca Orochi. Esse Shikigami foi despedaçado pelo Sukuna e até agora ainda não sabemos qual dos outros Shikigamis herdaram seu poder. Um tanto inútil e bizarro que existe também é o sapo. Ele tem marcas pretas ao redor dos olhos e um símbolo dentro de um círculo no seu estômago. Megumi o convoca juntando as mãos para formar a cara de uma rã, que sua sombra reflete e invoca o tal sapo. O próximo é um elefante que tem manchas pretas na testa, no topo da cabeça, costas e joelho. Com a técnica das 10 sombras, Megumi coloca uma mão em cima da outra e ajusta seus dedos para criar uma marionete de sombra de uma cabeça de elefante. Como esse é bem grande, consome uma quantidade considerável de energia amaldiçoada. Outro Benpai é o coelho. Megumi produz uma grande quantidade deles que atacam seu alvo para permitir que o próprio Megumi tenha tempo de escapar. Os coelhos são invocados quando ele junta as mãos para criar a forma de um coelho que sua sombra reflete. E por último, o mais forte Shikigami, a espada de 8 cabos General Mahoraga. Até agora ninguém foi capaz de exorcizar o Mahoraga. Ele é uma figura imponente com lâminas saindo de seus antebraços e 4 asas saindo de sua cara. Resumindo, o bicho é brabo. Eu não vou dar muitos detalhes sobre o Mahoraga, pois pretendo fazer um vídeo só sobre ele. Pois para esclarecer, lembram no episódio 5, quando Sukuna domina o corpo do Itadori e luta contra o Megumi? Então, aí ele ameaça fazer uma técnica monstra que o próprio Sukuna ficou curioso? Pois é, o Megumi ia lançar o General Mahoraga, mas por algum motivo ele desistiu e essa técnica é tão forte que é capaz sim de até derrotar o Sukuna. Por isso vou dedicar um vídeo só para ele. Por último, só para falar rapidamente, temos as águas vivas criadas pelo Junpei, os 2 Shikigamis do velho que lutou contra o Geto e o Death Swarm, que é a técnica de invocação do domínio de Dagon, que cria intermináveis Shikigamis comedores de homens. Esses são todos os Shikigamis conhecidos até o momento. Por esse vídeo é isso, galera, espero que tenham gostado, tô cada vez mais curtindo essa obra, pois tem um universo muito rico, cheio de detalhes e coisas legais para se aprender. Deixem aí nos comentários quais assuntos vocês gostariam de ver sobre Jujutsu Kaisen, que eu pretendo fazer vídeo sobre ele.